Testemunho do profeta Isaías, capítulo 50, no versículo 4. A palavra de Deus diz: Todas as manhãs Deus me acorda e me ensina a escutar e a entender as suas palavras. Quando devo ter o meu primeiro contato diário com Deus, hein? No início do dia? Na metade do dia? No final dele? Ao nascer do sol ou ao pôr do sol? Na escuridão da noite? Ou na claridade do dia? Antes de acordar ou antes de dormir? Sabe, a Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus em favor de cada um de seus 10 filhos e para purificá-los. Está em Jó capítulo 1, verso 5. A Bíblia afirma também que, apesar de ter curado muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsado muitos demônios, depois do pôr do sol, no dia seguinte, de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Está em Marcos, capítulo 1, versos 34 ao 35. Martinho Lutero, há mais de 480 anos, ensinava que a oração precisa ser pela manhã, deve ser a primeira atividade do dia e também à noite, como última atividade. Devemos orar ao nos levantar da cama e ao nos deitar na cama, porque sem essa disciplina, o dia acaba indo embora e nós não oramos. É preciso tomar cuidado com a tendência humana de procrastinar a oração. Com frequência nós dizemos: vou orar daqui a pouco, mas antes preciso resolver só isso ou só aquilo. E com essas desculpas, passamos da oração para a nossa rotina diária, que nos prende e acaba nos envolvendo, a ponto de não mais sairmos para a oração. Durante todo o dia, acabamos por não orar. Se possível, saia da cama 1 ou mais horas antes do habitual para você ter um momento devocional de maior valor. Mas lembre-se, nós devemos nos preocupar mais com o valor da oração do que com o horário da oração. Todos os dias, passe um tempo em oração. Todos os dias. Lembre-se, a oração é uma pausa revigorante em meio à sua rotina diária. A oração é o ato que ajuda a transformar aquela turbulência interna na verdadeira paz, uma paz interior que só o Senhor nos dá. Aliás, o versículo todo do profeta Isaías diz assim: O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs, Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir o que Ele vai dizer. Se a sua manhã começar desta maneira, imagine como será o resto do dia. A refeição espiritual bem suculenta não beneficia apenas quem a leva a sério. Por meio do homem e da mulher de Deus bem alimentados, as pessoas mais próximas deles podem comer do que caem de sua mesa. A oração, além de nos fazer sermos mais íntimos do Pai, é também uma eminente ferramenta para abençoarmos ao nosso próximo. Uma das maneiras mais poderosas de se amar alguém, acredite, é orar por ela. A oração é o caminho certo para a bênção, e a oração é o maior meio de ser uma bênção para os outros. Lembre-se, a oração é a dádiva de Deus para abençoar os outros. Através das nossas orações, Deus pode mudar gerações, vidas, que estão precisando do seu incondicional e infalível amor que um dia nos resgatou. Assim como Jesus, sendo o próprio Deus, nos deu um imenso exemplo de intimidade para com o Pai através da oração, dentre a história encontramos outros homens que seguiram o seu exemplo. Dentre esses homens, podemos citar George Miller, um servo de Deus que levantou diversos orfanatos e teve uma vida de oração. A história diz que pouco antes da morte de George Miller, perguntaram-lhe se ele orava muito. A resposta foi assim: algumas horas todos os dias, e ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto me deito e quando me levanto. Lembre-se, a oração é um dos principais alimentos para o cristão e é essencial para a nossa caminhada. Orar não é ter a garantia de que Deus fará tudo o que pedimos, mas que falar com Ele regularmente nos ajudará sim a crescer como cristãos. Quando nos descuidamos da oração,
a nossa vida de fé diminui gradativamente. Muitos se descuidaram a tal ponto na vida de oração que hoje se encontram espiritualmente fracos, sem forças diante das difíceis situações da vida. Quanto mais oramos, mais nossa fé cresce e se fortalece. Uma vez que você entende que sua trajetória espiritual depende dos momentos de diálogo com o Senhor, é possível notar que essa prática deve ser inegociável em sua vida. Convido a cada um de nós a fazermos uma aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a partir de hoje, de buscarmos e nos entregarmos mais a Deus por intermédio da oração. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Agora eu quero orar por você. Deus de amor e de graça, eu quero colocar diante do teu altar agora o meu coração e o coração dos meus irmãos. Pai, aprendemos hoje com tua palavra a importância da oração. E entendemos também, Pai, que muitas vezes no nosso dia temos procrastinado, Pai, temos deixado para depois, temos dado prioridade a outras coisas da nossa rotina e temos deixado sempre em segundo plano a oração, que é a conversa com o Senhor, que é o relacionamento, o estreitamento, a intimidade contigo. Pai, nós queremos ser mais próximos e por isso clamamos ao Senhor. Pai, nos ajude a termos as disciplinas necessárias, Pai, a fim de que possamos estar em oração sempre com o Senhor, tendo a oração como uma prioridade nas nossas vidas, Pai, e mais do que um ato de obrigação. Pai, que esta intimidade gere mesmo esse amor e essa necessidade de estar cada dia mais perto do Senhor. Ó Deus, molda o nosso coração e nos quebranta, Pai, porque sem um coração quebrantado é impossível, Pai, ser mesmo alguém que atrai a Tua presença. Deus Todo-Poderoso, nós Te amamos. Gera no nosso coração esse comprometimento a partir deste tempo. Pai, derrama as Suas bênçãos, a Sua proteção, o Seu cuidado, o Seu favor, Pai, sobre cada vida que ora neste tempo. Eu coloco diante do Teu altar cada oração, cada pedido que está aí nesses comentários, Senhor. Eu creio que o Senhor ouve cada um desses clamores, Senhor, e que segundo a Tua vontade, Pai, à medida em que nós Te buscarmos, Deus, em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nome qual eu oro agradecido. Amém e amém. Graças a Deus.